ó Deus, que não venhamos estar despercebido ou desatento com coisa alguma, ó Pai. Nós saímos dos nossos lares e viemos para a Tua casa, Senhor, para ouvir o Teu falar, para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que transforma, que liberta, a Tua palavra que muda nosso caráter, que muda o nosso ser, que alimenta nossa alma e nosso espírito, até o dia em que o Senhor vir em poder e glória buscar a Tua igreja, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que haja o Teu agir, que haja, Senhor, o manifestar da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, e queremos sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, a paz do Senhor, glória a Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu quero mais uma vez pedir aos irmãos, à igreja, em nome de Jesus, que os irmãos atentem para a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifestará na vida daqueles que derem crédito à pregação. Se nós não dermos crédito à pregação da palavra de Deus, nós viveremos a ermo, nós viveremos sem destino, nós caminharemos, ou não caminharemos, ficaremos parados. Hoje eu quero conversar com a igreja sobre o pecado. Pecado. Eu quero convidar os irmãos para lermos o texto. O texto da palavra do Senhor. O livro de 1 João, no capítulo 5. Versículo 17. Não deixe, irmãos, não deixe que ninguém te distraia. Não se distraia. Nós ainda, pelo menos eu, vivemos impactados por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 17, diz assim: toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. A Bíblia nos fala, em Romanos, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Querido Senhor, graças te dou pela tua igreja reunida neste lugar. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Deus, pela tua bondade e misericórdia. Deus, eu te louvo pela tua bondade para com a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja reunida neste lugar, porque nós cremos, Senhor, nas tuas promessas para conosco. Nós cremos, Senhor, na tua bondade para com os teus filhos. Senhor, inclina os teus ouvidos para a oração deste lugar. Sara, Senhor, sara terras feridas. Sara corações feridos. Sara, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, irmãs amadas, prestem atenção na palavra de Deus. Prestem atenção. Pecado em que nós ouvimos, pecado é qualquer ato
sentimento ou pensamento que vai contra um padrão de Deus. Há um padrão estabelecido por Deus para nossas vidas. Quando nós fugimos a este padrão, através dos atos, através de sentimentos, através de pensamentos, essas alterações, elas traduzem como pecado. Muitos irmãos aqui, com certeza, já ouviram falar alguém dizendo: eu quero pedir perdão pelos meus pecados cometidos por atos, pensamentos, obras. E muitas vezes, quando se fala ou se usa essa terminologia, não se especifica exatamente qual o perdão, de que pecado está se falando e de que se quer perdão. Olha o que a Bíblia diz, ela diz assim: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Para que você alcance misericórdia de Deus, nós temos que verbalizar para Ele qual é o pecado, qual foi o ato, ou qual o sentimento, ou qual o pensamento que nós tivemos que nos levou a fugir do padrão estabelecido por Deus. Irmãos queridos, Deus é um Deus que Ele trata conosco nos detalhes das nossas vidas. Ele nos chama para sermos seus filhos, Ele nos chama para sermos adoradores, mas como filhos seus, como adoradores, Deus determina padrões para nossas vidas. Ou seja, Ele não quer uma adoração qualquer, Ele não quer um serviço qualquer, Ele não quer que nós nos apresentemos a Ele de qualquer maneira. Deus estabelece algo, Deus estabelece nas nossas vidas aquilo que Ele projetou para nós. E eu quero te dizer uma coisa: quem peca desrespeita leis divinas. Deus estabeleceu leis para serem cumpridas, Deus estabeleceu leis para serem obedecidas, e quem peca, desrespeitou ou desobedeceu leis divinas, fazendo o que era errado ou injusto no ponto de vista de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parece perfeito, há caminhos que para o homem parece correto, mas no seu final são caminhos de morte. Ou seja, fazendo o que é errado, ou fazendo o que é injusto, do ponto de vista de Deus, estamos pecando, mesmo que ao seu olhar, mesmo que aos seus olhos, o que você está fazendo parece certo. Mas se ao ponto de vista de Deus, se dentro da justiça de Deus está errado, é pecado. A Bíblia nos mostra, no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade significa maldade. Aquele que comete pecado também comete maldade, porque o pecado é maldade. E 1 João capítulo 5, versículo 17, que nós lemos, diz assim: e toda iniquidade é pecado, ou seja, toda maldade é pecado.
E há pecado que não é para a morte. E eu quero lembrar os irmãos, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o que é cometer pecado? Errar o alvo. A palavra pecado, traduzida da linguagem original, significa errar o alvo. Algumas pessoas da minha idade, ou mais velhas do que eu, quando jogávamos bola de gude, aquela pessoa que conseguia acertar a bolinha de gude na búlica, ou acertar a outra bola, era chamado de mirolha. Alguns irmãos acham esse vocabulário estranho, mas as pessoas que são mais ou menos da minha idade reconhecem este vocabulário. O mirolha era aquele que não errava. O mirolha era aquele que acertava, até de olho fechado. O mirolha era mirolha. O mirolha, como a nossa irmã disse, era o que tinha mira. Pecar significa errar o alvo. A Bíblia nos mostra, no livro de Juízes, no capítulo 20 e no versículo 16, nos mostra que no Israel antigo, um grupo de soldados, eles eram experts, eles eram experientes arremessadores de pedra. Eles pegavam uma pedra, colocavam em uma tira de couro, rodava como uma funda, tipo Davi. E quando eles largavam a pedra, eles conseguiam, eles eram tão mirolha, que a Bíblia diz que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo. Tamanha era a precisão do lançamento desta pedra. Eles atiravam uma pedra sem errar. Ou seja, eles não erravam o alvo. Eles sem pecar. Assim, pecar significa errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Há um padrão perfeito de Deus que é dado para nós, os seus filhos, para nós andarmos nele. E a Bíblia diz assim: aquele que anda na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecar significa errar o alvo. Errar o alvo. Como Criador, Deus estabeleceu, como eu disse para os irmãos, um padrão de conduta para nós, os seus filhos. A Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são todas as coisas criadas. Deus estabeleceu padrões de comportamento para aqueles que hão de entrar e morar no céu. No céu não entra pecado, como diz o hino da harpa cristã, fadiga nem dor, só há corações quebrantados, porque todos são cheios de amor. Queridos irmãos, não se enganem, não se enganem. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de todas as novas nomenclaturas, de novos vocabulários existentes no mundo, pecado significa pecado. Pecado continua a significar errar o alvo. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós, como temos um padrão divino para nossas vidas, a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, que nós temos que prestar conta das nossas ações.
A Bíblia nos ensina que o pai não salvará filho e nem o filho salvará pai. A salvação é individual. Quem peca, peca sozinho. Você é responsável pela sua vida diante de Deus. Ah, eu pequei porque fui induzido. Sim, você pode ter sido induzido, mas quem pecou foi você. Alguém pode ter soprado nos seus ouvidos, assim como o diabo soprou no ouvido de Eva. Havia um padrão de Deus para o comportamento e as ações e sentimento de Adão e Eva. Mas Eva deu crédito a conversas fiadas. E porque Eva deu crédito a conversas fiadas, ela foi induzida a desobedecer uma ordem de Deus, e por causa dessa desobediência, Eva pecou. Cada um peca individualmente. E cada um é responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos diante de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Eu não vou responder pelos pecados da Cíntia, que é a minha esposa. Da mesma maneira, ela não responderá diante de Deus pelas minhas falhas. Eu não responderei pelos pecados das minhas filhas, assim como as minhas filhas também não responderão pelos meus pecados. Cada um de nós que aqui estamos, responderemos diante de Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E você pode me perguntar: pastor, é possível evitar o pecado totalmente? Eu vou dizer para você que não. Não. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Absolutamente todos. E por causa do pecado, todos nós, todos foram separados da glória de Deus. Folheando a Bíblia, folheando a palavra de Deus, nós verificamos que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, não eram pecadores. Eles não eram pecadores. A Bíblia nos mostra, nos primeiros capítulos de Gênesis, que eles foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. É o que a Bíblia nos mostra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram perfeitos, não tinham pecado. Mas quando eles desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, nos fala sobre esta situação, em que Eva, ela desobedeceu uma ordem de Deus, e por causa desta desobediência, sabe, irmãos, entrou o pecado. Entrou o pecado. E aí, os filhos que nasceram, por causa desta desobediência, o pecado foi transmitido. E a imperfeição como se fosse uma deficiência hereditária. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. O rei Davi, no livro de Salmos,
No capítulo 51, versículo 5, diz assim: já nasci culpado de erros. Culpado de erros. Todos pecaram. E porque todos pecaram, precisam de arrependimento. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação, a palavra de João Batista, ela continua ecoando nos dias de hoje. Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos fala que desde o tempo da antiguidade, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eles eram grandemente maus. E por causa desta maldade, do coração dos homens e das mulheres da cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o pecado deles gerava mal diante da narina de Deus. Irmãos, nós vivemos os mesmos dias, semelhante nesta época, os mesmos pecados, as mesmas falhas, das mesmas situações que os homens viviam naquela época, onde o pecado, homem com homem, mulheres com mulheres, homens e mulheres se inflamando entre si, homens e mulheres tendo relação como animais e com animais. Dias violentos, homens intratáveis, homens irreconciliáveis, por causa deste pecado que hoje nós vivemos. Carnaval passou. Até quem não é evangélico sentiu nojo do que passou no carnaval. Até quem não é crente, vocês sabem, sentiram ânsia de vômito por causa da sujeira, da imoralidade, da perversidade, do que os homens e as mulheres se sujeitaram nesse período chamado carnaval. A Bíblia nos chama a atenção para nós evitarmos pecados como o pecado de imoralidade sexual. A Bíblia nos chama a atenção para nós evitarmos os pecados de idolatria, de roubo, de bebedice, de extorsão, de assassinato, de ocultismo. A Bíblia mostra que esses erros graves são diferentes de pecados não intencionais, mas são pecados. E todo pecado faz separação entre Deus e o homem. Irmãos e irmãs, querida, Deus não mudou. O comportamento humano pode mudar, mas Deus não mudou. Relação sexual antes do casamento é pecado. Deus chama todas as pessoas para viver uma vida santa, justa e boa diante dEle. Irmãos queridos, nós falamos semana passada, Jesus está voltando. Há diversos tipos de pecado, há diversas maneiras, mas o pecado continua sendo pecado, e o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Pecado significa errar o alvo, como nós falamos. Há diversos motivos, motivações.
Algumas pessoas cometem pecado porque não conhecem as leis de Deus, porque não conhecem Jesus. Para estas pessoas eu quero dizer o seguinte, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que a pessoa toma consciência, Deus pedirá conta. A Bíblia nos mostra que Deus não tem o culpado por inocente. Mesmo Deus não levando em conta quem comete pecados por ignorância, a Bíblia nos mostra que nós não podemos minimizar a seriedade do pecado. Queridos irmãos, pecar é coisa séria, porque o pecado vai fazer e faz separação. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: se você olhar, não está falando em praticar, se você olhar para uma mulher desejando, você já pecou. A Bíblia nos chama a atenção. Deus não minimiza a seriedade de nenhum pecado. E os pecados pequenos poderão se transformar em grandes faltas. Pequenas faltas se transformarão em grandes faltas. A Bíblia nos chama a atenção para nós vivermos uma vida de vigilância. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: vigiai e sempre orai o crente, breve Cristo voltará. A gravidade do pecado. A Bíblia também nos mostra, irmãos, que há uma diferença entre a pessoa pecar uma vez e viver na prática do pecado. Aquele que peca, a Bíblia diz que o salvo não vive pecando, não tem prazer no pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor, diz a palavra do Eterno, é a causa de nós não sermos consumidos. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não quer ser consumido ou consumida, confessa o seu pecado e deixa, e as misericórdias do Senhor te alcançarão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. A Bíblia diz assim: para onde eu fugirei da tua face? Davi expressa desta maneira: Senhor, como eu posso fugir da tua presença? Como eu posso me esconder de ti? Como eu posso tratar? Olha, Senhor, se eu subir lá para o pico da Rocinha, lá tu estás. Se eu subir mais alto dos montes, lá eu vou te encontrar. Se eu entrar na mais profunda caverna, lá também eu te encontro. Se eu descer na mais profunda das profundezas do mar, lá também tu estás. Irmãos queridos, não brinquem com o pecado. A Bíblia diz assim, preste atenção: o pecado jaz à porta. O pecado está batendo todo dia. Todo dia o pecado está batendo. E diz assim: eu quero entrar. Se você abrir a porta, o pecado entra. Mas se você manter a porta fechada, você vai manter o pecado do lado de fora da tua vida. Da mesma maneira,
Como Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e ceio contigo. O pecado jaz à porta. E a Bíblia diz assim, a você, a mim, a nós, cumpre o nosso dever, é dominar. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O crente que não exerce o domínio próprio sobre a sua vida, ele vive pecando. Ele não tem domínio sobre a sua vida. Ele não tem domínio para onde ele anda. Ele então não tem domínio o que ele pega. Ele não tem domínio sobre a sua língua. Ele não tem domínio sobre a sua mente. Ele não tem domínio sobre o seu corpo. Ele não tem domínio sobre o seu coração. E aí ele vive debaixo do pecado. Vive debaixo do domínio do pecado. Mas eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para você exercitar o domínio sobre a sua vida. Exercite o dom espiritual, domínio próprio. Eu quero te dizer que Deus condena quem aprende o que é certo e mesmo assim pratica o pecado deliberadamente. A Bíblia diz assim, ai daquele que diz que o certo é errado e diz que o errado está certo. Deus é juiz, Deus é juiz. Quem comete um pecado grave, talvez sinta a sua consciência culpada. Se você, meu irmão e minha irmã, sente no seu coração, confessa o seu pecado e deixa, e você alcançará a misericórdia. Eu quero te dizer, querido, mais algumas coisas para você guardar no seu coração. Antes de você pecar, pense no que a palavra de Deus diz para nós nesta noite. Eu quero te falar que há pecados imperdoáveis. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Que há pecados imperdoáveis e que para esse nem ore. Este pecado gera morte. Morte física, morte espiritual, separação de Deus. Pecado mortal é um pecado grave cometido por uma pessoa que entende o que está fazendo e que faz por livre e espontânea vontade. Sabe que está errado, mas quer cometer o pecado. Sabe, mas quer continuar pecando. Porque os salvos, o Espírito de Deus testifica. Os santos, o Espírito de Deus fala. Aos santos, o Espírito de Deus mostra. O Espírito de Deus diz, olha, está errado. Pecado mortal é um pecado grave, que você sabe que está fazendo, mas você não dá crédito à voz do Espírito de Deus. Você ignora o que o Espírito de Deus está falando. Você não quer dar ouvido aos que o Espírito de Deus está falando. Salmo 38, versículo 4 diz assim, pois os meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Isaías 55, versículo 7, diz assim, deixe os maus os seus caminhos, e os malfeitores os seus pensamentos, e eles voltem ao Senhor, que terá misericórdia de ti, e o vosso Deus, porque Ele perdoará
amplamente. Se você deixa os seus caminhos maldosos, a palavra de Deus é que Deus vai te perdoar amplamente. O pecado imperdoável vai além de um ato errado. O pecado imperdoável vai além de um pensamento errado. O pecado imperdoável vai além de um sentimento errado. O pecado imperdoável, ele envolve também uma atitude que impede totalmente do pecador receber o perdão de Deus. Querido irmão, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se você estiver na mão do diabo, Deus te livra. Se você cair na mão do malfeitor, Deus tem poder para te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, quem poderá te livrar das mãos do Senhor? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus perdoa a pessoa que se arrepende dos seus pecados e segue as leis divinas que foi estabelecida como padrão para nossas vidas. Mas tem pessoas que ficam tão decididos a praticar o pecado, que nunca vai mudar de atitude. É tipo a síndrome de Gabriela, daquela novela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus muda o caminho do homem. Jesus transforma. Jesus faz nova criatura. Jesus perdoa. Nova criatura o Senhor faz por nós e faz conosco. A Bíblia diz que alguém assim tem um coração mau, um coração endurecido pelo pecado. Uma pessoa que tem um coração assim pode ser comparada, irmãos, como um vaso de barro que foi ao forno e cozinhou, ficou aquele vaso. E quando ela quebra, ela não tem mais condições de ser refeita. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você cometeu algum pecado, ainda é tempo. Se você está errando o alvo, ainda é tempo de se arrepender, de voltar-se para Jesus, de viver uma vida com o Senhor. Ainda é tempo para você voltar aos caminhos que Deus te chamou para andar, para você andar nos padrões que Deus determinou para andarmos. Este padrão traz para nós a seguinte palavra: aquele que é santo, santifique-se mais ainda, é padrão de Deus. Aquele que é justo, o padrão de Deus é que se justifique, que viva na justiça mais ainda. O padrão de Deus é aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Padrão de Deus estabelece para nós uma vida de santidade. O padrão de Deus, irmãos, estabelece para nós até tipo de roupa que nós temos que vestir. Sabe? A Bíblia diz que a mulher não deve vestir roupa de homem.
E o homem não deve trajar roupa de mulher. Padrão de Deus. É o que a Bíblia fala. Padrão de Deus. Padrão de Deus é que na nossa boca não tenha palavras torpes. Palavras torpes não é só palavrão. Também o é. Mas são palavras de maldição. Porque não pode servir a dois senhores, ou amar a um e aborrecer a outro. Padrão de Deus é viver uma vida santa, justa e boa diante do Senhor. Padrão de Deus é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o teu irmão como a ti mesmo. É padrão de Deus. Não é padrão de homens, é padrão de Deus. Estabelecido na Bíblia. Para nosso caminhar para o céu. Lembre-se que Deus estabeleceu padrão para os santos. Porque Deus não julga como julga o homem. Deus julga segundo o padrão dele. Padrão que ele estabeleceu. Para Deus não há duas medidas, só há uma. Esta medida é o padrão estabelecido por ele. Quem não anda no padrão estabelecido por Deus, vive à margem, vive na desobediência, e desobediência é errar o alvo. É viver pecando. Hoje, é estabelecido para nós, ou nos traz à memória, o padrão de Deus, para uma vida santa. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que são de Deus, não têm prazer em viverem pecando. Os salvos que aqui estão, têm prazer no pecado? Creio que não. Os salvos que aqui estão não têm prazer em viver no pecado. Conheço irmãos que viviam no pecado. E lutavam para Deus mudar a história. E lutou, e Deus mudou. Porque não tinham prazer em viver no pecado. Enquanto Deus não mudou, não pararam de pedir e de clamar para que Deus usasse e Deus trabalhasse. Quem é de Deus não tem prazer em viver debaixo do pecado. Porque o pecado, irmãos, te acusa. Viver debaixo do pecado tira de nós a alegria do céu. Tira a alegria do céu. Hoje, Deus te convida a voltar-se para Ele. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-se aonde foi a tua queda. Lembra-te aonde você parou a sua marcha. Volta para Jesus. Você pode estar até dentro da igreja, mas pode estar dentro da igreja vivendo uma vida de pecado. O seu compromisso é com Deus. A sua história é com Deus. O seu negócio é com Deus. E aí, querido irmão ou irmã, eu quero te convidar para voltar para Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcança favor imerecido, alcança a misericórdia.
que nesta noite, o Espírito de Deus que é Espírito Santo, sendo Ele o Espírito Santo, Ele não tem comunhão com aquilo que não é santo. E santidade é uma característica dos santos, dos que vão morar no céu. E eu quero convidar a você que nesta noite quer renovar a sua aliança com Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado tem uma consequência. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, assim como aquela serpente enganou Eva, eu quero te dizer, fica atento. Ei, fica ligado, porque a velha serpente continua enganando. A velha serpente anda ao redor e derredor, querendo enganar, se possível for, até os escolhidos. Jesus está voltando. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar por todos. Que o Espírito de Deus venha sobre nós. Que o Espírito de Deus venha sobre a sua igreja. E que coloque em nós, irmãos, coloque em nós temor. Sabe, amados? Que o Espírito de Deus coloque em nós temor. Temor de pecar contra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Temor. Deus querido, ponha em nós temor. Temor, Senhor, de pecar contra Ti. Senhor, renova, Senhor, em nós um espírito reto, um espírito quebrantado. Põe em nós, Senhor, o desejo de estar na Tua presença. Põe em nós, Senhor, o desejo de Te servir em espírito e em verdade. Senhor, põe em nós, Senhor, um coração reto, um espírito quebrantado. Deus, reparta na Tua igreja, Senhor Deus, o dom de discernimento. Senhor, que nós possamos, Senhor, ter temor ao Teu Espírito. Senhor, que nós possamos, Senhor, olhar e ver o que está acontecendo. Senhor, que as portas de entrada do pecado sejam fechadas através dos desejos do olhar, através dos desejos da carne. Senhor, as portas do pecado sejam fechadas na nossa vida. Senhor, e se por acaso algum de nós venhamos pecar, Senhor, que nós possamos, com o coração arrependido, pedir perdão. Senhor, pedir perdão, Senhor. Deus, pedir perdão pelas nossas faltas. Senhor, e confessar os nossos pecados. E a Tua palavra diz que Tu és justo para perdoar de toda a nossa injustiça, de toda a nossa maldade. Senhor, que em nós, Senhor, que em nós não haja nenhuma condenação. Senhor, que em nós não haja, Senhor, o pecado de morte, mas que nós tenhamos um espírito temente a Ti, voltado para Ti. Deus, guarda a Tua igreja de pecar contra Ti e abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus.